Muito bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nossas lives matutinas. Lembrando que hoje é domingo, dia 27 de junho de 2021, falta 2 dias para celebrarmos São Pedro. São Pedro, um dos padroeiros da igreja, né? Isso. Mas hoje, 13º domingo em tempo comum, pela liturgia da Igreja Católica Romana, iremos celebrar de forma assim muito tranquila esse domingo, que a gente tem que ter 3 opções. Primeiro, Jesus ele vai de encontro a uma criança, uma adolescente que está morta. Ele também passa por uma mulher que está há 12 anos sofrendo de uma situação complexa. E segundo, ou melhor, terceiro, Jesus ele mostra claramente qual é a missão da igreja. A missão da igreja consiste em gerar vida. A gente, durante essa semana toda, passamos por algumas situações complexas a nível de Brasil, olhando de forma mais ampla e direta para a nossa querida realidade brasileira, onde já estamos em 510 mil mortos pela Covid-19, e se continuar assim, levando 5 a 6 dias para passar de 10 mil mortos, imagina como nós chegaremos ao final do ano. E falando em questão da Covid-19, lembramos aí, esteve primeiro um dos escândalos com a presidência da República do Brasil, quando falou da vacina Covaxin, a Covaxin, que é a indiana. E aí muita gente diz, não, tenta explicar, porque o documento... Parece que tem pessoas que querem acreditar naquilo que falam, não é isso? Ah não, porque o presidente já explicou já, você entendeu? Bom, já entendi, tudo bem. Parece o caso do mensalão do PT. Quem quiser esquecer, não tem como esquecer não, e essa é a realidade. Infelizmente, a gente tenta esquecer, mas não tem como, porque aquilo que aconteceu no governo do Lula com o mensalão não se pode negar, essa é a história. E ai de quem queira negar isso. Mas olhando para o contexto bolsonarista de ser o discurso moralista e hipócrita que ele traz para as redes sociais, e também essa necessidade de se dizer uma reserva moral, e uma reserva moral imoral na minha visão, pois ele fala de Deus e se coloca como responsável pelo defensor de Deus. Ontem mesmo ele fez uma carreata lá, motociata lá em Chapecó, e colocou isso aí com a naturalidade como se fosse algo assim normal. Não, vamos fazer uma carreata aí, uma motociata, e tá tudo bem, é assim que funciona, vamos conduzir. E aí alguém falou que ele tá fazendo campanha para presidente da República antes da hora, e ele falou não, que ele é o líder da nação e ele tem que estar no meio do povo. Mas o mais engraçado ainda, durante a semana, foi o depoimento dos irmãos Mirandas, e no final o irmão deputado Miranda, né, o deputado Miranda, ele vai dizer, confirmando que o tal de Ricardo Barros está envolvido na compra das vacinas indianas, as Covaxin. O que nos preocupa, e aquilo que o Ricardo Miranda colocou, é o discurso moralista. O discurso hipócrita de uns e outros que vão para a rede social para brandar que o cara é honesto. Senhores, eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, mas diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, diante de uma realidade onde a gente fala de uma realidade de pandemia, diante dos 15 milhões de brasileiros desempregados, diante de uma multidão que clama por justiça, pelo direito à dignidade, no ano em que nós temos aí o gás mais caro, a luz mais cara, o arroz mais caro, o feijão mais caro. E eu, infelizmente, também estou na multidão dos desempregados. E preocupado porque aquilo que eu falo sempre, as contas estão chegando, eu já estou decidindo não pagar uma ou outra para não esquentar a cabeça, na verdade é essa. Mas diante disso, a gente tem que celebrar a graça da vida. Por isso o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43, Jesus traz para nós uma celebração de vida. Primeiro, porque a menina Talita, que quer dizer menina em hebraico, não é isso? Que a filha de Jairo, que estava lá
morta e a família fala para ele, né? Pá, fica tranquilo que não tem mais jeito. Aquele que acredita, aquele que crê, aquele que ama, que o pai ama, né? O caso do Jairo, ele acredita até no impossível. A gente que tem algum parente, algum amigo que se foi, e essa semana eu estava lembrando da nossa luta ano passado com o nosso querido irmão diácono já falecido, Geraldo Bregunce. Eu sinto falta desse meu irmão. Mas a gente acredita na ressurreição, então a gente está tranquilo. Mas a saudade existe. Como também eu fico recordando, hoje mesmo eu estava aqui na mesa de trabalho aqui em casa, na casa da mamãe. Eu estava aqui olhando algumas fotos e uma das fotos que tem aqui comigo é do meu amigo, do nosso irmão querido, já falecido, Nelson Floresta. Na minha história de vida, na nossa caminhada aqui, e eu falo do cursinho já também, nós tivemos a morte do Geraldo, foi outra situação, mas do Nelson Floresta foi o primeiro óbito da Covid de uma pessoa que eu conhecia. A gente para pensar como dói a saudade no Nelson Filho, como dói nos netos, nos filhos, nos amigos mais próximos do Nelson. Eu encontrava o Nelson uma vez ou outra nas comunidades. Mas olhando ainda para o nosso contexto do evangelho de hoje, a gente olha que Jesus tem duas casas aqui, duas mulheres. Uma, a menina Talita, e outra, uma mulher que sofria de uma hemorragia contínua há 12 anos. Uma viveu apenas 12 anos e veio a óbito. A outra estava há 12 anos sofrendo por uma hemorragia. Na cultura judaica, na cultura dos judeus, perder sangue é perder vida. Perder sangue é perder vida. E essa mulher ficou 12 anos perdendo a vida. E a outra menina, com 12 anos, veio a óbito. Mas o pai, Jairo, que não era judeu, chama Jesus. Jesus vai lá e ele cura essa menina e manda ela levantar e pede para ser alimentada. É um pouco parecido com nós cristãos, por isso que essas duas mulheres representam a igreja, por isso que a gente, quando olha para essas mulheres, tanto a menina adolescente Talita, como também essa mulher que não tem nome, que há 12 anos sofria de uma hemorragia constante, uma mulher que era vista como impura e ela toca em Jesus. A gente lembra claramente do discurso hipócrita de alguns cristãos que fazem-se de mais santos ou mais puros do que o outro. Essa mulher que toca em Jesus, a gente quando fala no caso da Igreja Católica, da Eucaristia, que é o próprio Cristo encarnado, é o próprio Cristo transubstanciado no pão e no vinho, é o próprio Cristo que se entrega no pão e no vinho. A gente às vezes ficamos cheios de pudores, ficamos preocupados às vezes em ter um carinho, e temos que ter esse carinho com o alimento sagrado, com a Eucaristia, e esquecemos de ter esse carinho com o próximo. O Evangelho de hoje traz para nós uma mulher impura na visão judaica que toca em Jesus. E você tem uma menina que estava lá, inocente, que veio a óbito, e o Evangelho não fala porque ela veio a óbito. São duas mulheres diferentes. Nesse século, ainda onde as mulheres são vistas como coisas, né, são situações como coisa, como objeto em algumas famílias, em alguns grupos sociais. E a gente, quando fala em mulheres, temos aí situações onde o machismo está cada vez mais crescente numa sociedade que fala de direitos iguais. Alguém fala, não, a mulher tem que estar na cozinha, a mulher tem que ganhar menos que o homem, que trabalha menos. Como se a força bruta fosse maior do que o charme e a doçura feminina. E hoje, Jesus, quando coloca essas duas mulheres, o Evangelho de hoje coloca as duas mulheres no centro, nós temos aí duas imagens da igreja. Uma igreja que é excluída, uma igreja marginalizada, uma igreja que Padre Júlio Lancelotti anuncia, uma igreja que vai de encontro àqueles que estão sofrendo pelas drogas, e uma igreja que quer ser elitista. E nós temos ainda uma igreja que está nascendo, uma comunidade que está vivendo seu primeiro momento. Hoje,
A gente, quando olha para essas duas mulheres, uma totalmente excluída, totalmente abandonada, ignorada pelo modelo religioso e excludente do tempo dela, o modelo que muitas das vezes nós queremos trazer para nossas igrejas, para nossas comunidades, para nossas paróquias. E ainda tem aquela menina que vai. Jesus, no evangelho de hoje, ainda cura essa menina e ele manda a menina se levantar. A gente estava lendo alguns artigos ontem e um dos artigos fala que esta menina sendo levantada, ela recorda um pouquinho a ração do batismo, quando Jesus manda dar de comer. Nesse tempo em que nós vivemos a pandemia, nesse tempo onde nós temos aí alguns casos, já que querem falar de curados, não é isso? Ah não, temos que celebrar os curados. Sim, temos que celebrar quem foi curado, não podemos esquecer. Mas temos que ser solidários, ser fraternos, ser amigos. E aí eu vi um bispo aí, não sei de qual estado, não quero nem saber de qual diocese, para não ficar me sendo processado, mas que diz que a função da igreja não é ficar contando mortos. É verdade. A função da igreja é contar mortos. Então, seu bispo, me perdoa pelo abuso, e não vou citar seu nome até para evitar dor de cabeça. Qual é a missão da igreja? A evangelizar. E como se evangeliza no século XXI? Aquilo que Paulo apóstolo fala para nós, que nós temos que ser fracos com os fracos, chorar com aqueles que choram. E a igreja não pode ficar à parte. A igreja não pode ficar à margem. Por isso hoje, Jesus, quando é tocado por essa mulher, ele pergunta para os apóstolos, alguém me tocou? E quando tocarmos em Jesus, como tocarmos no projeto da salvação, é preciso que Deus saiba. E muitas das vezes, algumas orações de pessoas assim não são ouvidas por Deus. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma leitura muito própria, uma leitura que nós temos que fazer, uma leitura ampla sobre que tipo de ação nós temos na sociedade. Se nós estamos levando até nossas comunidades a vida, ou se nós estamos levando a morte. Se nós estamos levando de verdade em nossas igrejas. E aí ontem eu tive a graça de participar da Escola Vivencial do Movimento de Cursilho de Cristandade, aqui na Diocese de Nova Iguaçu, e nós falávamos sobre aqueles que comem pão. A Fernanda fez uma fala muito boa. O movimento, o curso de multiplicadores do Conselho Nacional do Laicato, do qual eu faço parte, Laicato Católico. E aí, nesse sentido, falava do comilão. Ele vai para a fila da comunhão todo domingo, faz questão, e se discute se abre a igreja ou fecha a igreja, quando o mais importante é que tipo de vida você está levando para a sua comunidade, que tipo de vida você está levando para a sua família. Jesus hoje ele vem trazendo isso. Ele passa no meio da multidão, a mulher o toca, esse capítulo 5, versículo 21 ao 43 de Marcos, e ele vai até a casa de Jairo, ele comunica que a menina está dormindo, e ele faz uma proposta para a menina se levantar. Ontem também, na Escola Vivencial do Cursilho, a nossa amiga Luzia, esposa do Marcos Roberto, ela falava das mulheres e dos homens que estão passando por depressões. Amigos que nós conhecemos que pedem para morrer, amigos que nós conhecemos que estão aí sendo zumbis sociais. Aquilo que Padre Alfredinho falou, e eu repito hoje, e eu infelizmente estou nesse grupo, nós, os zumbis, os mortos-vivos no sistema econômico, nós, os desempregados. O Evangelho de hoje nos questiona. O Evangelho da vida. É preciso celebrar a vida. O Evangelho de hoje, ele traz para nós uma meditação, uma contemplação. Que tipo de ação concreta eu estou fazendo? Durante a semana toda nós lemos o Sermão da Montanha, o Evangelho de Marcos, traz essa ação agora de Jesus. Uma ação coerente, não é uma ação de muita coisa, mas uma ação simples. Ele passou no meio do povo e a mulher o toca. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma ação no interior da casa. Papa Francisco traz para nós uma meditação claramente de uma igreja em saída. E hoje
com as redes sociais aqui no YouTube, lá no Facebook, ou mesmo em outras redes, onde nós possamos comunicar o Evangelho, não é comunicar simplesmente com palavras. A exemplo daquilo que a Fernanda falou, daqueles comilões que vão para a fila da comunhão só para comer, né, para poder encher a pança de pão e não está comungando Jesus. Aqueles que andam com a Bíblia embaixo do braço e faz questão de estar capítulo e versículo e defender a morte, e condenar o irmão e não ser solidário com quem sofre. Aqueles que usam a estola, usam a mitra, o báculo, para promover também o contra-valores do reino. Aqueles que dizem que têm toda a autoridade da igreja e fazem da sua igreja, da sua comunidade paroquial, diocesana, comunitária, familiar e por aí afora, uma ação de poder. Aqueles que pensam que porque tem um sacramento a mais, um sacramento diferente do outro, são mais salvos do que aqueles que não têm nenhum, quando na verdade o projeto de salvação, ele não é uma fila sacramental. O projeto de salvação não é uma proposta de quem conhece mais a teologia ou de quem conhece mais a Bíblia, pois levantar-te para a vida, ir de encontro a Jesus, é você desafiar o impossível. Comungar a Eucaristia, participar da mesa do banquete do reino, é muito mais do que você posar de mais santo, ou melhor, de único santo na comunidade. Se você me perguntasse essas frases que eu falei, algumas coisas que eu citei nessa nossa conversa, há 4 ou 5 meses atrás, eu estaria proibido até de falar, por causa da posição que eu tinha. O Evangelho de hoje, ele vai nos trazer 2 perguntas. E perguntas que você tem que se fazer, que eu tenho que me fazer. A gente, quando passa no meio do povo, estamos levando mais virtudes, graça, cura, ou nós estamos simplesmente passando? Quando Jairo pede para Jesus ir até ele, que a filha dele estava enferma, estava precisando de cura, que a filha estava morta. Quando o Jairo que não era judeu, que não era do grupo. A gente, quando para pensar, e às vezes percebe algumas pessoas que não são das igrejas, que recebem algumas graças, nós às vezes ficamos com uma certa inveja e achamos que a nossa motivação é maior do que a motivação do outro. A gente que às vezes, só porque rezamos um pouco mais ou porque aprendemos um pouquinho mais, às vezes pensamos que Deus vai nos ouvir mais do que aquele simples que reza, como diz aquela história: Senhor, aqui é o Zé, eu não sei rezar. Sabe, senhores e senhoras, caríssimos amigos, vivemos uma pandemia. E não é mais, para mim, particularmente Daniel Nonato, não existe pior tempo para ficar desempregado. Não existe pior momento para você saber que você não tem um pagamento no final do mês. Não existe o pior momento para você acordar de manhã, entrar nos sites de trabalho e simplesmente ver lá um montão de mensagens de site, você entra para você pagar para botar currículo numa rede X ou Y ou K ou W, sei lá qual rede que é. Não existe um pior momento onde nós, trabalhadores brasileiros que vivemos 15 milhões desempregados, onde nós estivéssemos desempregados, sem salário. Além da carestia própria desse desgoverno, ainda tem essa maldade. E mais triste ainda é você perceber que essa promoção ao desemprego foi uma promoção dada por pessoas que acreditam e defendem a vida. O Evangelho de hoje, quando fala da pequena Talita que levanta, quando Jesus traz à vida essa criança de 12 anos, ele demonstra para nós que não existe morte, que a gente tem que ter esperança na vida. O Evangelho de hoje, quando essa mulher vai até Jesus, toca
E tocando nessa mulher, ela consegue a virtude da cura. Estava 12 anos passando pela necessidade, pelo sofrimento. A gente, quando para analisar também os jovens que estão desempregados, os jovens que estão sem salário, os jovens que não têm o primeiro emprego. A gente, quando para pensar, os jovens que têm seus sonhos assassinados por um projeto liberalista que fala de outras coisas mais, o liberalismo econômico. E hoje o evangelho, por mais que digam que eu fiquei patinando, algumas pessoas vão dizer isso, a gente, quando olha para esse evangelho, Jesus traz para nós uma certeza. É possível. É possível. Nós podemos mais. Nós devemos acreditar. O evangelista Marcos ainda traz para nós ainda uma realidade onde nós, homens e mulheres, que temos fé, ou que acreditamos ter fé, que muitas das vezes, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite, a gente, quando o sono não vem nos tombar, a gente pergunta a Deus por quê. E essa mulher que estava vivendo há 12 anos, quantas noites ela passou perguntando por quê? Nós também, às vezes, perguntamos por quê. Para os amigos que estão aí com seus parentes, que já foram morar com Deus por causa de um desgoverno, de uma Covid, de uma virose, de um vírus, de um resfriadinho presidencial, e perguntam às vezes para Deus por quê. Deus, por que tu levou meu irmão? Por que tu levou meu pai? Por que tu levou meu amigo? Por que, Deus? Sabe, senhores e senhoras, a mensagem de hoje do Evangelho é esperança. Acredite. Temos nesse Evangelho duas mulheres. Uma que há 12 anos sofria por uma situação de vida. E uma outra que está começando a entrar na adolescência, uma jovem, uma criança, que estava cheio de sonhos e projetos. O Evangelho de hoje ainda nos compromete na missão de conduzir, de levar a vida aonde formos. Mesmo para aqueles que estão mortos, mesmo para aqueles que estão sem esperança, mesmo para aqueles que passam por necessidades extremas. Esses dias eu conversava com uma pessoa em particular e nós conversávamos sobre uma situação de vida e falávamos de uma pessoa que se inscreveu num projeto para receber cesta básica e se inscreveu em 3, 4 lugares. E eu falei como é miserável essa pessoa. Nós, às vezes, só queremos vantagem. Interceder uns pelos outros. Pensar no outro. O Evangelho de hoje ainda nos compromete com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nos compromete com tudo aquilo que estamos passando. São mais de 510 mil mortos pela Covid-19. A missão da igreja não é enterrar os mortos, é a visão da cabeça do bispo, contar o número de mortos. Mas esse bispo esqueceu de contar para nós que a missão da igreja é ser solidária, ser fraterna, ser a igreja de Jesus Cristo. Obrigado a você pela presença, obrigado a você pelo carinho. Pedindo a Deus a graça de um emprego, estou rezando todo dia, toda hora. Que Deus nos ajude. Ainda estou sentindo a pancada, está sentindo mais forte, cada vez que passa mais dias, mais eu sinto. E mesmo assim eu vou continuar com o meu projeto de vida, acreditando que Deus é mais do que as pessoas que dizem representá-lo. Deus é muito mais do que eu, do que aqueles que se invocam como representantes de Deus muitas das vezes. E também agradecendo a cada uma pelo carinho. Ontem fui muito bem acolhido pelo movimento de Cursílios na Escola Vivencial. Obrigado ao GED de Nova Iguaçu pela acolhida. Muito obrigado. Parabéns a Fernanda, parabéns pelo encontro que teve ontem lá na Escola Vivencial do Cursílio. E lembrando a você, médico, enfermeiro, você agente de saúde, você que está aí
na luta contra a Covid-19, com a situação da vida. Lembrando que chegou a minha vez de vacinar, essa semana devo me vacinar também. Que Deus nos ajude. Agradecendo a você. Tenha paciência comigo. Obrigado. Deus nos abençoe e nos ajude. Fique com Deus. Bom domingo! E obrigado a você pelo carinho. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.